Olá, amigos da Tribuna. Estamos aqui mais uma vez, hoje, nessa sexta-feira, 10 de janeiro de 2025. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Ela é filha de um ex-vereador, Luiz Monteiro, que marcou a metade de uma década e partiu para uma segunda. Quer dizer, terminou nos anos 80 e entrou nos anos 90 como vereador. E o Luiz Monteiro, que vai acompanhar a gente, ele tinha uma campanha muito interessante. O Luiz Monteiro sempre dizia que o voto não era para ser trocado e muito menos ser vendido. O voto seria por vontade própria e livre do eleitor. O Luiz Monteiro sempre fazia isso e ele fazia uma campanha muito interessante. Foi um dos candidatos eleitos em Feijó, de todo esse tempo que eu conheço da política, acompanho política no município de Feijó, que dizia que não ia gastar a conversa com o povo, ia tentar conscientizar o povo da importância do voto de cada um. Ele dizia que o voto não se vende, se troca por uma boa proposta. E ela está aqui conosco, é a professora Wanda, que é um prazer recebê-la aqui. Tudo bem, Messias? Obrigada pelo convite, viu? A Wanda está aqui. A Wanda é sempre muito elegante, Obrigada, muito falante. E a Wanda hoje está nos dando o prazer de bater um papo aqui no canal da Tribuna de Feijó. Eu quero mandar um abraço para uma pessoa muito bacana lá em Rio Branco, e todas as noites ela vai lá acompanhar o nosso canal, que é a deputada doutora Michele. Está sempre acompanhando a gente lá. E a gente agradece muito. E o prefeito de Tarauacá, prefeito eleito recentemente, Rodrigo, obrigado, Rodrigo, pela companhia. Você que está sempre acompanhando a gente aí. Obrigado, tá certo? E por esse Brasil afora, começamos a receber muitas mensagens de pessoas de várias partes do Brasil, inclusive uma pessoa de Portugal. Uau, Messias, já está internacional, né? Rapaz. Isso é bom. Um abraço a todos, mas vamos começar o nosso bate-papo com a vereadora Wanda. Vamos falar primeiro do seu primeiro mandato e vamos bater um papo aqui. Vereadora, terminou a política, qual foi o resultado dessa sua última campanha? Resultado pessoal, resultado de cansaço, resultado positivo? Não, Messias, primeiro te agradecer o convite, dizer que é bom estar aqui no Tribuna, você ter esse espaço, né? Eu estava até comentando agora há pouco com você, muito bom. A gente tem um espaço, saber que os vereadores, a gente tem um espaço agora para divulgar o nosso trabalho, que a gente é convidado, isso é muito bom, parabéns para você, viu? Nós saímos dessa campanha de 2024, normalmente a gente sai de uma campanha, né, cansado, principalmente emocionalmente, não é o físico, mas isso mexe muito, principalmente com nós mulheres, né, com o nosso emocional, mas eu saio feliz, saio grata a Deus, né, por a gente ter conquistado nossa meta, o nosso objetivo, que era a reeleição. Muito bem. A Wanda foi, se não foi o vereador, ou a vereadora que apresentou mais projetos na Câmara no primeiro mandato, que encerrou-se agora no último dia 31 de dezembro, que apresentou mais projetos e indicações lá na Câmara Municipal dos Vereadores. Wanda, vamos fazer um balanço aqui do seu primeiro mandato. Como é que você avalia? Faça um balanço. O que aconteceu de positivo? O que você gostaria de ter feito e não fez, por falta de tempo, ou por falta de conhecimento, ou por falta de apoio? Como é que foi o primeiro mandato seu? Isso. Olha, o primeiro mandato já é um desafio, né, Messias? Porque eu venho aí de um quadro de carreira da educação, de 28 anos, e a gente... Foi professora, diretora, fez de tudo. Eu fui professora, desde professora da zona rural, professora da educação infantil, até já professora da universidade. Nessa área de educação. Eu já passei todo esse percurso da educação. Mas o legislativo, ele era um cenário novo, né? Como eu disse para você, quando eu entrei na Câmara, eu entrei 1 a 12. Com 12 vereador da ex-gestão, né? Da base da ex-gestão, e eu apenas uma vereadora do nosso grupo de oposição. E aí você pensa, o que fazer no cenário desse, né? Olha para um lado, então, olha para o outro. Eu tinha uma expectativa, mas quando ganhei dentro desse cenário, eu precisei analisar esse cenário e replanejar.
direcionar as ações do nosso mandato. De forma que eu permanecesse no meu grupo de oposição, fazendo oposição, de uma forma muito responsável, mas que eu apresentasse aquilo que as pessoas, 430 pessoas, que foi a minha primeira votação, as pessoas esperassem de mim, que era o quê? Resultado. Um político que trouxesse uma política com resultado, com coerência, que isso chegasse até as pessoas. Então, o primeiro passo foi se reorganizar dentro disso aí e não fazer corpo mole, não. Né? Estudar, buscar, construir parcerias. Encarar. E a gente foi fazendo isso, né, Messias? Com o prefeito, ex-prefeito da atual gestão, sempre dialogando, porque não adianta você fazer uma oposição de confronto com discursos vazios. Você precisa fazer uma oposição, mas com diálogo. Porque o produto final do meu trabalho como vereadora reflete na população. Né? Então, eu acredito, como você falou, foi um mandato bom, a gente tem esse material que ele foi produzido e ele está todo nas nossas redes sociais, que eu listei aqui os nossos 40 principais projetos e conquistas do mandato. Foram 40 projetos? Tá aqui. Então, eu queria até fazer 44, que era o número, né, que eu encarei agora nessa eleição, mas o espaço não deu. Mas nós temos 40 projetos, conquistas que foram para a educação, para as mulheres, para o homem do campo, como você disse, eu sou filha de um ex-sindicalista, de ex-vereador, e que o meu pai sempre trabalhou muito nessa área, então são as minhas raízes, né? Eu não podia deixar de não trabalhar pela nossa produtora rural, pelo homem do campo. Esse foi um trabalho que eu também foquei em estar aqui, e eu acredito muito nisso, que qualquer gestão, ela precise olhar para o homem do campo. Quando o campo, o produtor rural, ele tiver o investimento, ele tiver a ação, a cidade começa a desenvolver. É de lá para cá, não é daqui para lá. E o produtor rural precisa tanto de uma voz que o defenda aqui na cidade, junto aos vereadores, junto ao prefeito, junto ao governo. Eles passaram muito tempo esquecidos. Muito. Precisa que alguém os represente e os fale por ele. Isso. A gente precisa fazer, Messias, um trabalho com seriedade. Para você ver, uma vereadora de oposição, no ramal Campus São Sebastião, no primeiro ano de mandato, nós conseguimos a reconstrução de 5 pontes. Né? Isso como? Dialogando com o prefeito, com a comunidade. E estabelecendo algumas parcerias, em que a comunidade veio, a gente reuniu, fez uma reunião com o prefeito, eles tiraram a madeira, depois a gente voltou na Secretaria de Obras, pediu a máquina e conseguimos. Esse é o trabalho do vereador, nós somos o elo entre os poderes e a comunidade. E a gestão, ela acontece aí, nesse intervalo, nesse intercâmbio. Então, por isso que eu disse para você, fiz uma oposição responsável, uma oposição propositiva, de modo que a gente tivesse o resultado. O que é o resultado do meu trabalho? Pontes reconstruídas, reabertura de ramais, melhoramento em ramais. A gente não conseguiu levar isso em todos os ramais? Não, mas aonde nós conseguimos, nós levamos. Você poderia citar algumas conquistas suas como fruto do seu trabalho? Sim, muitas, é uma honra, né? A gente poder falar daquilo que foi conquistado. Olha, na educação, o nosso maior desafio, o nosso carro-chefe, foi quando nós começamos a pedir ao prefeito a reformulação do PCCR, né? Que estava aí parado há mais de 20 anos. Né? Foi feito, foi aprovado e estava lá e ninguém nunca mais lembrou. Então, a gente precisa, como eu disse para você, eu vindo da educação, me impõe essa responsabilidade da gente trabalhar muito por valorização salarial, valorização profissional e reconhecimento. E o PCCR é tudo isso, é um plano, né? Ele é um apanhado de muitas conquistas. Então, nós pedimos logo ao prefeito que montasse uma comissão técnica, porque nem o vereador e às vezes nem quem está dentro da secretaria tem essa capacidade grande de fazer essa reformulação. O prefeito aceitou nosso convite, eu participei dessa comissão, foi contratada uma empresa para fazer essa reformulação, isso durou 1 ano e 2 meses, né? E eu participei de todas as etapas, todos os momentos, colocando aquilo que seria bom e que seria favorável para os nossos professores, para os funcionários de apoio. Para você ter uma ideia da conquista, Messias,
O nosso funcionário de apoio, que a gente chama, o administrativo, que é o servente, o merendeiro, eles estavam aí, tinha merendeiro aí com 30 anos de serviço, ganhando menos de um salário mínimo, e o município ia lá e fazia a complementação. O que foi que nós propomos? A criação do plano de cargo e carreira e salário. Porque tem pessoas dessas que têm 30 anos, 20 anos que entraram, que tinham ensino fundamental, hoje tem faculdade, tem nível superior. E essas pessoas precisam ser valorizadas. Então, quando a gente finalizou e a Câmara aprovou o PCCR da educação em 2022, esse servidor que ganhava menos de um salário mínimo foi lá para a sua última letra ganhando R$ 1.968. E eu não fiz isso por uma pessoa. Nós fizemos isso por 172 servidores administrativos. Fizemos isso por 370 professores. Né? Então, esse foi um trabalho grande. Quando a gente entrou, o município não tinha nem o cargo de mediador e nem de assistente educacional, que é o cuidador para as crianças especiais, legalizado. Nós colocamos isso dentro do PCCE, criamos a lei, agora tem o cargo. O novo prefeito pode fazer concurso, né, para esses cargos de mediador atender as nossas crianças. A gente não tinha uma equipe multidisciplinar, o psicólogo, o nutricionista, o psicopedagogo, o assistente social dentro da Secretaria Municipal. Hoje tem. Isso tudo foi fruto do nosso trabalho, da nossa corrida, né? Foi bem audacioso, foi bem desafiador e precisou de muita estratégia, porque a vereadora, a única vereadora de oposição, conseguir um trabalho desse, que antes nós tivemos vereadores da educação que não conseguiram, né? E às vezes até na base do prefeito. Então, na educação, isso aí foi primordial. Por sinal, causou uma grande repercussão. Eu acompanho, eu sempre escrevo no grupo A Tribuna, a gente sempre acompanhou você também, sempre postou parte das suas ações parlamentares e causou grande repercussão. Eu até te parabenizo. Eu não tinha tido ainda essa oportunidade de parabenizar, mas parabéns, foi uma conquista tanto para a área educacional do município de Feijó. E, por sinal, estava também uma classe um pouco abandonada, um pouco representada. E você entrou e cumpriu com aquilo que eu, às vezes, assisti você dizer, e iria defender a sua categoria se eleita fosse no primeiro mandato. E você foi eleita e... Nós agora, o Messias, já entrei até em contato com o secretário municipal de educação sobre o reajuste. Como vereadora, nós sempre dialogamos com o prefeito para garantir, porque não foram todos os municípios, né, que pagaram em uma parcela, em duas parcelas, o reajuste. Você lembra que na época do ex-presidente Bolsonaro, ele deu um reajuste para a educação de 33,7%. Foi muito alto. E nós conseguimos dialogar, e também aqui eu quero fazer mérito ao nosso sindicato, o Sinteac, junto com o prefeito, para que ele fizesse isso de forma horizontal. Não chegou aos 33% para quem está lá na última letra, mas chegou um percentual. Isso é o quê? Isso é um ganho salarial. Se você pegar o contra-cheque de um professor em janeiro de 2021 e você comparar hoje, você vai dizer que avanço. Agora, isso já é bom? Não. O salário do professor estava tão ruim que ainda não é o que nós merecemos. O que o professor merece pelo grande trabalho que desenvolve, né? Mas nós vamos continuar nessa luta, tá bom? E passaram a ser mais reconhecidos. Sim, meu Deus. E mais reconhecimento com mais justiça por conta dessa luta da Wanda. Agora, Wanda, essa história de você acompanhar pontes, a gente via fotos lá na beira do Igarapé, lá no Ramal, lá no Varadouro. Também foi uma conquista sua levar essa luta para quem mora na zona rural. O produtor que está distante, está esquecido, que não tem apoio. Você sempre esteve lá com ele, né, Wanda? Sim. Eu acompanhei algumas fotos suas lá na construção de pontes. Obrigada, viu, Missi, por acompanhar, né? E foi uma boa pauta você ter levantado. Olha, eu andei muito mesmo na zona rural. Para você ter uma ideia, nós temos 93 escolas rurais no município, tá? Eu andei 85 escolas dessas 93. E isso lembrando a você que eu não fazia parte da base.
que eu não usava estrutura do município, nada, né? Muitas vezes, acho que você viu algumas postagens que às vezes eu corridamente fazia no meu Instagram, eu com meu quadriciclozinho andando pela lama de moto, ia de carro, só nunca fui de cavalo, mas eu sei andar, mas eu nunca fui, né? E nós visitamos muitas escolas, visitamos muitas comunidades. No Jurupari, na eleição passada, eu tive um voto. Então, eu fui no Jurupari 6 vezes a trabalho, para reuniões, para chamar os produtores para a gente fazer conversa. O resultado disso foi agora, eu tive 37 votos no Jurupari. Então, o nosso trabalho, ele reflete amanhã no nosso resultado, né? E alguns lugares, Messias, como o Alto Rio, Paraná, eu gostaria de ter ido mais. Mas, como eu disse para você, eu era a única vereadora de oposição. E eu não tive essa estrutura. Me faltou essa estrutura, me faltou o apoio do partido nesse sentido, né? Me faltou um apoio externo para que eu pudesse andar mais. E aí, ó, no ramal do Limoeiro, nós com pontes ruins, a ponte do Recreio, a ponte do Igarapé Candiru, a ponte do Igarapé Boi, nós conseguimos emenda com deputados estaduais para fazer ponte, para reconstruir. Porque quando eu cheguei no prefeito, disse, Wanda, eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Eu olhei para ele e disse, se eu conseguir o dinheiro, você faz? Ele disse, eu faço. E eu consegui o dinheiro. E você lembra que eu fiquei várias vezes na tribuna, né? Falando da ponte. Por quê? Porque eu fui lá e fiz mais que o nosso trabalho de vereador, né? A gente foi lá, ouviu a necessidade, porque um ramal que tem umas 150, 170 famílias que ficariam isoladas por conta de uma ponte de 10 metros. E nós fizemos isso em muitos ramais. Não consegui alcançar todos, mas nós andamos muito, trabalhamos muito. E ainda temos, como você disse, muita coisa do nosso mandato que nós não conseguimos. Eu, por exemplo, tenho um sonho, luto por esse sonho que a gente possa conseguir uma emenda parlamentar para colocar uma unidade de saúde no Pinto. Por quê? Porque ali na comunidade dos Pintos, com os ramais próximos, nós temos para mais de 300 famílias. Se você coloca uma unidade básica de saúde ali, mesmo que o médico vá todo dia, que ele faça um atendimento 2 vezes por mês, a gente tira isso aqui, ó, dos bairros, dos postos da cidade. Bastante. Né? Então, essa aí ainda é uma luta que eu estou lutando, não consegui, que nós estamos passando já para a demanda desse. Quem sabe algum deputado federal não está assistindo essa entrevista, e eu já peço essa emenda parlamentar para aquela unidade de saúde ali no ramal dos Pintos, daquela comunidade que é grande, que é uma comunidade que produz muito, que produz farinha, né? Muita farinha, muitas pessoas que produzem milho, né? E muitos criadores, muita coisa vem dali do ramal dos Pintos. Tem 2 deputados federais que acompanham a gente, e espero que eles te ouçam. Eles me ouçam. É o Eduardo Veloso, que por sinal já garantiu que vai vir aqui bater um papo conosco. E o Ulisses, Coronel Ulisses também, está sempre ligado com a gente aí, a tentar ir para um bate-papo aqui com a Wanda, porque ela conhece como ninguém os problemas da cidade de Feijó, principalmente os problemas do povo rural. Ela tem na palma da mão e é bom que vocês atentem e quem sabe até chegar aqui procurar a Wanda e dizer, olha, vereadora, vamos bolar aqui um projetozinho, vamos arranjar um dinheirinho aqui para o povo da zona rural. Isso é muito bom. Porque, Wanda, eu sempre vou na BR-364, eu tenho uns amigos por ali, eu gosto de andar também, eu adoro fazer foto. Eu gosto de fazer fotografia, bater papo, descobrir coisa nova. E na BR-364 eu tenho conversado com muita gente, principalmente agora no período eleitoral, não fiz campanha para ninguém, eu fui para ouvir a necessidade de um povo. E ali ouviu-se muito, Wanda, a necessidade que trava o progresso do povo da BR-364 até o Jurupari, falta de escoamento. Então, como eu estava dizendo, vereadora, eu estive na BR-364 por várias vezes, e o que a gente mais ouve daquela gente é que o progresso para aquelas bandas praticamente travou, segundo eles, por falta de transporte, falta de escoamento das suas poucas produções. Eles hoje pagam o famoso freteiro, ou pau de arara, como queira, para trazer seus produtos. E paga muito caro, Wanda, para chegar aqui. Verdade. Por que a Secretaria de Agricultura não age
tem estrutura, tem caminhão, que eu sei que tem caminhão destinado para a Secretaria da Agricultura, por que não atende aquele povo? Wanda, a gente quer que escuta na zona rural, não é brincadeira, o povo tudo reclamando, falta de estrutura, falta de presença. Eles são prefeitos que se elegem e não aparecem mais, não vai discutir com o povo os seus problemas, não tenta resolver com o povo os problemas que estão afetando eles, Wanda. Acho que você também deparou muito com essa situação, né, Wanda? Sim. Falta de apoio ao produtor de feijão. Falta de apoio. E isso, Messias, essa falta de apoio, ela traz o desânimo, desestimulou. Nós tínhamos em alguns ramais grandes produtores de milho, de arroz, de farinha, e aí as pessoas, né, elas se desestimularam com isso. Sobre a BR, nós tivemos várias vezes na OIC Agril, né, que é a Secretaria de Produção de Agricultura do Estado, e tivemos por muitas vezes sentado com o seu Francisco Severiano, que era o ex-secretário de Agricultura, debatendo essas pautas, pedindo, cobrando, né. O ex-vereador Cabeludo era um parceiro da gente nessas pautas, de sempre pedir. E o que é que nós esperamos? Nós esperamos que mude, que com essa gestão tenha um olhar mais acentuado. Por quê? O papel da Câmara a gente está fazendo direitinho. Nós, se eu não me engano, a Secretaria de Agricultura é a quarta ou é o quinto maior orçamento do município. Então, ela tem um orçamento. E a Câmara vai lá, aprova esse orçamento, debate, né? E encaminha para a Prefeitura o orçamento aprovado. E aí, em muitos momentos, a gente sentou para trazer essas demandas dos produtores, o secretário. Mas, infelizmente, a gente não teve uma ação que correspondesse a resultados. Infelizmente, eu concordo com você, e essa é uma das pautas que está aqui, para a gente trabalhar. O escoamento da produção, trabalhar a questão do apoio ao produtor, a própria Secretaria de Agricultura se articular com os órgãos estaduais e federais sobre também a liberação. Eu não vou dizer os produtores fazer grandes desmates, mas ninguém planta. Eu estava naquela audiência pública que teve na ALEAC sobre o embargamento de terras, eu achei muito interessante quando o representante estadual da agricultura ele falou, que ele disse: ninguém planta no ar, a gente planta no solo mesmo, você precisa desmatar para plantar, cultivar é o solo, então o produtor ele precisa desse apoio. E nós, o vereador, somos pessoa importante nesse processo, para abrir essa discussão, para fazer o chamamento do produtor com os órgãos, né, estadual, federal, com a secretaria municipal. Eu falei isso com o nosso atual secretário, que é o Tchê, sobre que a mão do governo, ela não chegou aqui em Feijó, na produção da agricultura, da porteira para dentro. Ela chegou no Alto Acre, ela chegou em algumas ações no Juruá, mas aqui na nossa regional Feijó-Tarauacá não chegou. E quando a gente vai nessas comissões, eu trato isso com muita seriedade, essa cobrança, e está aqui para a gente persistir nisso, né, e avançar. Tem aí propostas de que possa melhorar, mas o que é que a gente precisa? O vereador está ali, está em cima, está acompanhando, está relembrando, está fiscalizando, está cobrando, esse é o nosso papel. É verdade, e eu quero mandar um abraço também para o secretário de Agricultura do município de Feijó, que está nos acompanhando. Eu também quero dizer, secretário, não deixe acontecer o que aconteceu no passado bem recente, onde o caminhão da Secretaria de Agricultura ficou vários dias parado por conta de uma peça que custava R$520. Passou vários dias sem atender os poucos produtores que eles atendiam por falta de uma peça que custava R$522. Isso não pode acontecer dentro de um governo municipal. Tem que pensar no povo, aquele povo que está lá fora, aquele povo que alimenta a cidade, Wanda. Sim. É triste. E o Ronaldo foi um dos defensores, né? O Ronaldo é vereador, era vereador na legislatura passada, é vereador agora com afastamento, e ele foi uma das pessoas que lutou por isso. Então, eu tenho uma expectativa muito positiva, viu, Ronaldo, em relação a você, por conhecer o Ronaldo, de que ele, junto com a Câmara, eu acredito que esse estreitamento ele vai ter com a Câmara, porque é necessário. Quem mais acompanha o produtor, quem está mais perto do povo, é o vereador. Né? É ele que traz essas demandas, ele precisa ter as portas da gestão abertas para a gente passar
para a gente fazer essa interlocução, né? Como se diz, esse elo entre a gestão. E eu estou acreditando muito que possa mudar. E está aqui no nosso planejamento para esse mandato, trabalhar mais fortemente por essa pauta, viu? Me cobre. Nós esperamos, né, Felipe, que tudo mude e que realmente o produtor rural passe a ter voz através da Câmara Municipal, através de alguns vereadores que se propõem a ajudá-los. Eu quero também mandar um abraço todo especial para o Tchê. Ele, um dia desse, o Jorge Luiz, presidente do PDT, estava aqui, e ele disse que quando logo viesse a Feijó, iria visitar aqui nosso canal, que ele achou muito interessante. Então já está sendo aguardado, viu, Tchê? Se ele vier, já sabe onde que é. Antes era Calçada da Fama. Agora né? Agora a gente tá. Agora evoluiu, não foi, Messias? A gente tá aqui no. Agora deixa eu te perguntar, Wanda. E a parceria, deputado Cadmiel na época e vereadora Wanda, trouxe frutos para Feijó? E quais foram esses resultados? Isso. Messias, primeiro eu quero mandar um abraço pro Cadmiel, é uma pessoa amiga, né? E que Feijó perdeu um grande político quando não reelegeu o Cadmiel para deputado. E agora ele estava com o nome de novo, eu digo de novo porque eu pertenço a esse grupo, que nós perdemos um grande político. Cadmiel é uma pessoa, fez um mandato muito bonito. Na política a gente tem esses entraves. Às vezes a desculpa você não divulgou, mas o Cadmiel trabalhou muito. Quando a gente veio na campanha dele de deputado, que ele fez um material assim, claro que muito melhor que o meu, né, deputado? E a gente levava isso para a população, meu Deus, eu não sabia que o Cadmiel tinha feito tanta coisa. Eu só trabalhei 2 anos desse mandato com o Cadmiel e foi uma parceria muito positiva. O deputado estadual, ele tem esse papel junto às câmaras, de formar essa parceria, porque quando nas suas eleições, a quem é que eles recorrem? Os vereadores. Por quê? Porque quem é que conhece o povo? Quem é que conhece o povo de casa em casa? É o vereador. Né? E eu agradeço muito o Cadmiel, eu sempre falava nele de tribuna, pelas emendas. Nunca, nenhum deputado, nem federal e nem estadual, tinha colocado emendas diretamente nas escolas, dentro do comitê gestor das escolas. E eu, que sou uma professora cri-cri, né, que as meninas chamam, fui lá e eu digo, eu não quero colocar emendas na secretaria, porque às vezes você põe uma emenda para a secretaria municipal, mas ela não chega no aluno que era o foco, no projeto de ensino, no projeto de esporte da escola. E eu digo, eu tenho que encontrar uma maneira. E eu tinha uma amiga que trabalhava no planejamento do governo, e ela me conseguiu esse caminho. E eu disse, Cadmiel, você vai ser o primeiro deputado a colocar dinheiro direto nas escolas. E ele conseguiu para mim ainda 260 mil, que eu distribuí ali, a gente fez uma partilha com várias escolas. E o fruto disso, Messias, foi essa escola aqui, ó, Francisco Nunes, a Beta me falando no final, ela até colocou no seu grupo lá, eles adquiriram 300 livros de literatura infantil, adquiriram ar-condicionado, um monte de equipamentos que deu suporte ao projeto de ensino. O Raimundo Augusto fez por 2 anos consecutivos o projeto Aluno Nota 10, premiando esses alunos, trabalhou um projeto de recomposição da aprendizagem no pós-pandemia, tudo isso financiado por essas emendas que nós conseguimos. O ensino médio, nós conseguimos muitas emendas para o ensino médio, que deu suporte a trabalhar aquele festival que eles desenvolveram em 2023. Foi um festival muito bonito, quero aqui parabenizar a ex-diretora Ivana e o coordenador Elonils Parente, né? Que foi um trabalho muito bonito que fizeram, o esporte também. Então, o Cadmiel foi um parceiro ímpar, né? E nós estamos aí em busca de construir novas parcerias para dar suporte a esse mandato. O mandato que a gente vai até o produtor, né? Inclusive nós conseguimos a emenda para escolas rurais, que isso é importante, porque tem escolas rurais que têm gestão. Via Cadmiel. Cadmiel, então o Cadmiel está de parabéns. Pontes, né? A emenda daquela reforma do ponto de mototáxi, tudo foi um diálogo nosso com o Cadmiel para que ele colocasse, e ele colocou essas emendas aqui, e foi muito positivo. Eu acho um grande pecado do Cadmiel, a gente que acompanha a política há décadas no estado do Acre,
foi o seu trabalho silencioso. Cadmiel, ele pouco divulgou os seus trabalhos, as suas realizações, as suas ações para o município de Feijó e para o estado do Acre. Ele custou demais a divulgar os seus trabalhos. Recentemente foi que ele começou a divulgar, mas aí naquele momento de disputa de eleição que o povo já fica assim meio, né? E se você, Cadmiel, quisesse começar a divulgar os seus trabalhos desde o primeiro ano do seu mandato como deputado, a história poderia ter sido diferente. Porque, Wanda, o político, ele tem que estar na vitrine. O político não está na vitrine, ele não é visto. Se ele não é visto, corre de ser esquecido. Sim, é verdade. E o político, eu sempre digo que o político é presença. O povo não quer um político que só fale para curar, não, ele quer ver o político, quer ouvir o político. Quer ver, ele quer se sentir, falar, né? Ele quer se sentir útil. O político também, ele quer ser um parceiro do político. Verdade. Infelizmente, a nossa política social, nossa política pública, pouco existe no município de Feijó. Pouco existe, né? Eu tinha ocupado seu mandato, você é mais presença, você está sempre na zona rural, você tem alguma coisa para debater e para levar para o debate. Isso é muito bom. Talvez tenha lhe dado musculatura política. Acompanho todos os projetos da Câmara, Missy. Eu tenho uma sala de estudo na minha casa e eu tenho todos os projetos da Câmara, tudo organizado, quando eles foram protocolados, quando eles foram aprovados, né? Essa organização, eu estudo os projetos, né? Gosto de estudar para a gente fazer uma emenda, para a gente fazer algumas inferências, para você dar uma sustentação. Porque muitas vezes eu fui a favor e muitas vezes... Lembra daquele projeto que aumentava o IPTU em quase 30%? Então, eu fui contra aquele projeto. Porque a lei orgânica, ela prevê o aumento. O prefeito ele pode aumentar até 5% ao ano. Mas aí o prefeito deixou 5 anos sem aumentar e queria aumentar tudo uma vez no pós-pandêmico. Então, eu sempre me posicionava que o meu lado é o povo. Eu estou do lado das pessoas, porque foi quem nos deu o mandato. E eu trabalho para essas pessoas. Então, naquele momento ali, a minha posição, e você precisa estudar para fazer a sua sustentação e até ajudar outros colegas nessa compreensão, por que você é contra aquele projeto? Né? Esse foi um dos projetos que eu fui contra. E essa foi a luta da vereadora Wanda nos seus primeiros 4 anos de mandato como vereadora. Autêntica, participativa, presença e batalhadora. Agora vamos virar aqui a nossa página do primeiro bloco de entrevista, desse bate-papo, da entrevista. Vamos para o futuro político da Wanda. Estou falando com meu vidente já. Entendi o Paulinho. Estou falando já com meu vidente. Wanda, você foi eleita repetindo algumas propostas e com novas propostas. O que a população, não só os seus eleitores, mas o que a população pode esperar da vereadora Wanda nos próximos 4 anos? Você ouviu o nosso discurso na posse? Você acompanhou? Não, eu não estava. Né? Não você não estava. Na posse, Messias, eu fiz questão de agradecer. Eu sou muito da gratidão. Eu agradeci e já renovei meu compromisso com quem estava ali e com os que nos ouviram. Eu quero aproveitar seu programa para essa oportunidade, para a gente agradecer todas as pessoas que votaram em mim, que trabalharam junto comigo, aqueles que não votaram, mas me respeitavam, tinham a credibilidade, tinham a confiança, mas por algum motivo precisavam votar em outras pessoas. Eu agradeço imensamente, né? E aqui eu quero renovar o meu compromisso de, como você disse, ser uma pessoa presente, continuar trabalhando muito mais pela nossa educação. Nós não falamos aqui da pauta das mulheres, mas também foi uma pauta que a gente teve muitas conquistas, né? Essa política que estava sem visibilidade. E foi uma luta, assim, eu acho que esse foi o meu maior desafio dentro do primeiro mandato. E nós vamos persistir nessa luta, né? E buscar trazer essa cultura de paz, aumentar nesse mandato, trabalhar muito para a gente ampliar a autonomia financeira para as nossas mulheres, porque esse é um dos pontos cruciais que mantém elas no ciclo da violência, tá? E continuar essa nossa pauta também pelos nossos produtores rurais. Contem comigo,
O meu compromisso com a população é de estar presente, é de ser acessível às pessoas. Eu sempre digo, se você me mandar uma mensagem e eu não responder, às vezes eu não estou na cidade. Eu estou na escola, que eu também trabalho pela manhã, no Ramo da Augusto, mas na hora que eu chego, que eu sento, que eu pego o celular, eu faço questão de responder todas as pessoas. Mesmo que seja para te dizer que eu não posso resolver, mas eu te respondo. Então, procurar ser essa pessoa, esse agente político, essa vereadora perto de vocês, compromissada. E nós vamos trabalhar muito mais, Messias. Se nós trabalhamos nesse cenário de 1 a 12, hoje, com um pouco mais de experiência, eu até às vezes gosto de brincar e dizer, com couro mais grosso, nós vamos trabalhar muito mais. Musculatura. Tá? Olha, você me incentivou a te fazer uma outra pergunta relativa a levar o apoio às mulheres. Essa classe precisa de mais incentivo, mais força política em Feijó. Então a pergunta é, Wanda, existe em Feijó a Associação das Mulheres que já agregou 280 mulheres, foi o último cadastro que a Irineia, que vai assistir nosso programa, lá sua família, o último cadastro que ela fez foram 282 mulheres cadastradas na Associação das Mulheres. Aí a Irineia veio, a idade, ela se afastou das suas atividades, e a Associação das Mulheres foi fechando as portas, as pessoas foram saindo, abandonando a associação, que estava sem comando, e infelizmente perdemos uma grande referência para as mulheres de Feijó, principalmente mulheres que sonhavam com empreendimentos, mulheres que queriam ser empreendedoras. E eu vi uma certa vez uma foto sua, se não estou enganado, com a Maílza, e parece que a Cleo ou era a Aurelinda, buscando apoio, pedindo projetos para revitalizar, para reativar a Associação das Mulheres de Feijó. O que pé se encontra, o que você pretende ainda fazer por essa categoria? Messias, nós trabalhamos muito nessa pauta. Do meu primeiro discurso de posse, eu já deixei ali claro aonde eu daria o meu enfoque no mandato. E, como mulher, como mãe, como professora, eu não poderia deixar de trabalhar pelas nossas mulheres. Quando nós assumimos 2021, o Feijó estava no ranking estadual e nacional, Messias, do município que mais violenta, agride e mata mulheres. Isso impõe esse dado, ele impõe uma responsabilidade para você, que é o parlamentar, que é o representante. E aí eu comecei, nós precisamos, essa política está aqui acabada. Dentro da gestão municipal, nós não tínhamos um órgão de representatividade. Dentro do Poder Legislativo, nós não tínhamos nunca nenhuma comissão, nem que se fosse uma comissão provisória para trabalhar essa pauta. E eu ali de imediato apresentei um projeto, foi criando a Procuradoria da Mulher. Nós somos um dos primeiros municípios a criar. E aí eu compartilhei isso com outras amigas vereadoras, e hoje nós temos 6 Procuradorias da Mulher criadas no Estado, nas câmaras municipais. E aí quando a Secretaria em 2021 não tinha, o Estado, aliás, não tinha secretaria, ele tinha só diretoria, que na época era a advogada doutora Isnailda, que hoje trabalha no TJ. Ela veio em Feijó, numa ação, e aí nós, as vereadoras, conversamos com a Isnailda, nós éramos 6 vereadoras, e fizemos uma visita à Casa das Mulheres, lá, a Associação da Casa das Mulheres, mostramos para ela todo aquele cenário e começamos essa batalha. A Maílza, que hoje é a nossa vice-governadora, estava no Senado, e nós tivemos um café da manhã com a Maílza, no seu gabinete em Rio Branco, e foi um pedido coletivo das vereadoras de Feijó, uma emenda parlamentar para reformar aquela associação. E a Maísa ali se prontificou e colocou a emenda de 500 mil. Só que não colocou via prefeitura, colocou via Estado. E até hoje essa emenda ainda não foi executada. Depois, não sei se você acompanha minhas redes sociais, ali no Hotel Açaí, novamente um café da manhã agora já com a Maísa, vice-governadora, pedindo à nossa vice-governadora que revisse essa situação, que nos ajudasse a agilizar, dar celeridade. Então foi algo que realmente nós ainda não desfrutamos desse trabalho, mas vamos persistir nessa luta, como você disse.
é importantíssimo. Quantas mulheres nós temos hoje que são pequenas empresárias e outras grandes empresárias do mundo da beleza, do corte e costura, que tudo nasceu e começou ali. Como eu disse para você, nós precisamos ampliar a autonomia financeira das mulheres. E isso é por meio de formação. Eu vou reapresentar para o prefeito eleito, o Railson, um projeto de lei que eu apresentei na gestão passada, que foi um anteprojeto, que era criar um programa de capacitação para as mulheres, em parceria com a ação social, com a saúde, com as secretarias de educação. E esse projeto nunca virou lei. Mas é necessário, eu vou reapresentar. E essa nossa luta, ela continua. Então, Messias, o primeiro passo foi a gente instituir um órgão de referência dentro da gestão do município e da Câmara para que as mulheres soubessem aonde elas poderiam ir, certo? Depois nós começamos a construção da grande rede, que foi articulando em Rio Branco. Depois nós participamos do processo, da luta também, junto com o Conselho Estadual das Mulheres, junto com o Tribunal, junto com o MP estadual, volta da Secretaria Estadual, e voltou. Em menos de um ano a gente tem resultados esplêndidos, né? Por meio dessa secretaria, eu quero mandar aqui um abraço para a nossa secretária da Mulher Estadual, que é a doutora Márdia, né? Uma pessoa de excelência, que tem uma ótima relação conosco, com a Procuradora da Mulher em Feijó, que sempre tem atendido nossos pedidos. E a gente tem aquela unidade móvel, aquele ônibus Lilás, que ele vem uma vez por ano nos municípios. Em 4 anos nós trouxemos ele aqui 3 vezes, e trouxemos inclusive para a zona rural. Levamos a ação de psicólogo, atendimento social, atendimento de saúde às nossas mulheres. Porque se você imagina, Messias, que há violência na cidade, no campo isso é triplicado. A violência contra a mulher na zona rural ela é mais acentuada que na urbana. E o que é que a gente precisa levar esse trabalho? Para dentro das escolas, para dentro das igrejas. E o parlamento levar esse trabalho. Nas sessões itinerantes, Tarcísio, meu presidente da Câmara, eu deixo já esse pedido para você, que dentro das sessões itinerantes que nós vamos realizar, né, na zona rural, que a gente possa debater essa pauta, possa apresentar à Procuradoria da Mulher as ações, para que as mulheres saibam, eu tenho um órgão lá dentro da Câmara que cuida de mim, que é uma porta de entrada, para me atender, para me encaminhar. E a população, principalmente a população feminina, precisa conhecer a Procuradoria da Mulher. É preciso saber que existe, quem são seus componentes. Na hora da necessidade, ela procurar até aonde chegar e a quem falar e ser ouvida. Nós estamos falando a respeito de necessidade para as mulheres, Wanda. Eu faço até um apelo também para Gracilene, secretária de Saúde. Eu falei isso aqui na entrevista com o Tarcísio. Gracilene, é para você ter mais amor, é para você enxergar mais as mulheres que buscam atendimento nas unidades de saúde do município. Principalmente, secretária, as mulheres que vêm de longe fazer exames pré-natal. Estão voltando muitas pessoas, eu não sei agora, já esse mês, mas até o mês passado, eu contabilizei, recebi denúncia vinda da Balsa Hospital, que 11 mulheres vieram e voltaram sem ser atendidas. Isso. É distante, isso é triste. Então, Gracilene, precisa você olhar para isso aí com mais amor, com mais dedicação. Porque o gestor precisa ter olhos, precisa ouvir, não é esquecer. Precisa estar sempre vigiando os seus comandados. E quanto ao Railson, você falou um negócio importante. Railson, o que a Wanda está falando aqui é certo. Você, como prefeito, é preciso olhar mais para as mulheres de Feijó. É preciso que você dê o máximo de apoio para a ressuscitação da Associação das Mulheres. Isso a prefeitura pode fazer. Sim. Ser um parceiro, né? Ser um parceiro. Então a Wanda já propõe, vai conversar com você, e nós esperamos que você seja maleável e ouça a Wanda. E quem sabe daí nascer uma parceria para o bem das mulheres, que já chegou a 282 mulheres associadas ali. Eram muitas mulheres. Wanda. Tem muita gente, né? Muita gente, Messias, que quer, que precisa desses cursos. Isso é muito importante, né? A gente formar, dar essa formação técnica.
para essas mulheres. Eu trabalho na Escola Raimundo Augusto e à noite nós temos as alunas da EJA, que quase todas já são mães, né? Muitas desempregadas, muitas mães solo, né? Que criam os filhos sozinhos. E esse trabalho é muito importante. Eu ainda não fui, nós estamos de recesso, mas eu ainda não fui às secretarias, Messias, porque eu acho que a gente deve ser coerente, né? A gestão está se instalando, estão se iniciando, a gente precisa dar um tempo até os secretários ter tempo de nos receber, né? De você levar uma pauta, mas como procuradora da mulher na Câmara, nós vamos em todas as secretarias, inclusive eu quero fazer mais um adendo, falar de uma conquista muito grande que nós temos e agradecer algumas parcerias, que é o Plano Municipal de Garantia já do Direito das Mulheres. Feijó, se eu não me engano, nós temos em Rio Branco, e Feijó é o único município, fora Rio Branco, que tem esse plano. Nós já deixamos ele elaborado, foi em outubro do ano passado, foi em junho do ano passado. E o que falta é revisar junto com os secretários as ações e homologar. Tá? Porque nós não temos uma Secretaria da Mulher. Deixei essa dica aí para o nosso atual prefeito, Raíssa, quando ele nem era prefeito, ele era delegado, que ele foi um grande parceiro também, em algumas lutas dessa que nós travamos, ele foi um grande parceiro nessa pauta. E eu deixei essa dica para ele, eu disse, eu vou dar essa dica para todos os candidatos, que é não logo no primeiro momento, mas criar a Secretaria da Mulher em Feijó, porque o órgão que nós temos aqui é a OPM, é o Organismo de Política para as Mulheres. Ele é menor que uma diretoria. Ele conta com o orçamento de alguma secretaria, mas todo o trabalho que você vai executar uma política pública, você precisa de orçamento, né? Então a gente precisa. E aí nós temos o plano municipal, que inclusive a pessoa responsável da OPM nessa gestão, que é a Rose, ela já me procurou e nós tivemos uma conversa, né? A gente fez alguns alinhamentos e eu falei para ela do plano. Tá? Que a gente precisa. E quero fazer aqui alguns agradecimentos à Bitinha, que foi a ex-gestora da UPM, que nos ajudou muito. A nossa juíza, que foi embora, a doutora Ana Paula, que foi, meu Deus, aquela mulher foi um pilar nessa luta. Bacana demais. Junto conosco. O doutor Rafael, que era o promotor de justiça, foi embora. A doutora Bianca, o doutor Lucas, que todos foram parceiros, né? E muitos outros parceiros. A Isânia, que era a ex-diretora também nessa gestão, da ex-gestão, e o nosso conselho. O Conselho Municipal do Direito das Mulheres, ele tem uma importância tremenda na efetivação, no avanço dessa política para as mulheres. E aí eu quero mandar um abraço para a Rosilene, que é a atual presidente do Conselho das Mulheres. É a Rosilene, viu? Grande abraço, Rosilene. E me ajudem, né? Nós estamos aí nessa luta da reforma, da volta da Associação das Mulheres, nos ajude. Peço ajuda do prefeito, peço ajuda dos vereadores, peço ajuda à nossa vice-governadora, todos que vamos unir força pelas mulheres. Afinal, as mulheres no estado são 51% e aqui elas são mais da metade também do eleitorado. Né? Mais da metade do eleitorado. Eu quero mandar um grande abraço também para a vice-governadora, a Maísa, que, segundo um de seus assessores, que teve no final do ano passado, conversando conosco, ele está no grupo, a Maísa acompanha a tribuna. Ai, que bom! E dizer, Maísa, você vier a Feijó, nos visite, vamos bater um papo. Vamos bater um papo, não é entrevista, que a gente faz sempre aqui. Vai ser muito bom para você, para a população conhecer, saber mais quem é Maísa, e as pretensões da Maísa, que eu sei que você é candidata a governo já, entendeu? Bom, vamos caminhando. Mulher no governo, né, Vicílio? Maísa. Falando disso. Estou sabendo, hein, Maísa? Bom, amigos, então vamos já chegando no final do nosso bate-papo, mas não poderia deixar de fazer essa pergunta que eu faço para todos os vereadores que já estiveram aqui e farei para aqueles que ainda virão. Vereadora Wanda, o que você espera da administração do novo prefeito Raíssa? Messias, tem umas perguntas para a gente, chega, a gente respira, né? Então, Messias, quando terminou a eleição, no outro dia, o prefeito Raíssa me ligou, me parabenizando, né, falando, e eu disse para ele,
eu sou muito sincera e às vezes eu sou muito direta também. Isso até às vezes me prejudica na política, né? E eu disse para ele, Ailson, vou dizer para você, estou feliz porque eu não votei em você, não trabalhei para você. Então não vou dizer, estou feliz pela sua vitória. Eu estava feliz se o Cardinal tivesse ganho. Mas a sua votação foi grande, foi expressiva, e isso traz um compromisso e uma responsabilidade. Significa que a população ansiava para que o Railson fosse prefeito, né? E eu acompanhei, junto com o Railson, o trabalho dele como delegado. Eu, como vereadora, eu acredito que o Railson ele terá condições, né, de fazer um grande trabalho, e eu acredito que é isso que a população espera, que ele faça uma gestão de perto com as pessoas, né, e que trabalhe ali focado nos princípios da administração. Eu estou vendo ele dando muita transparência, né, nesse início de mandato, nas ações dele, e isso é importante, né? Não a transparência só para dizer, como a gente colocou aqui, de aparecer o trabalho, mas a transparência mesmo da gestão e da publicidade, né? E a minha expectativa em relação é que a gente foque no que é o objetivo da gestão pública, que é trabalhar, que é ter ações voltadas para a necessidade das pessoas que moram em Feijó, né, priorizando as áreas que são principais, saúde, educação, né, alguns pontos da infraestrutura, e especialmente, Railson, prefeito de Feijó, o homem do campo, trabalho com a zona rural, né, porque se você olhar a nossa cidade, Messias, ela é mais rural que urbana. A população é mais lá do que cá. A educação de Feijó, o secretário Mauro, ela é mais rural do que urbana. Se você pegar o quantitativo de escola que a gente tem na zona rural, 93, e aqui só 5. Então, a gente precisa ter esse olhar. E aquilo, como eu disse para você, a minha postura como vereadora é trabalhar pelo povo. Não importa se eu fico 1 mandato, 2 mandatos, 3 mandatos, não importa. Aonde eu fizer, como eu disse no meu discurso de posse, eu estou na política para escrever uma história, para deixar um legado, para fazer uma construção, de que as pessoas se lembrem de que a Wanda, vereadora Wanda, filha do ex-vereador Luiz Monteiro, que é um seringueiro, um produtor rural, que ela esteve no Poder Legislativo, que ela deixou uma contribuição. Então, essa é a minha mensagem para o prefeito, a sua equipe, que a gente possa trabalhar com diálogo, que ele possa abrir esse diálogo para a gente ter, como eu tive na outra gestão, espaço e um diálogo para a gente fazer construções que sejam para o bem comum da população. Muito bem, eu quero dizer para telespectadores aqui do canal da Tribuna, qualquer parte do Brasil, especialmente Feijó, que amanhã nós vamos começar a fazer programa ao vivo. E só não definimos horário ainda, né, Felipe? Mas amanhã a gente vai definir os horários logo cedo e vamos publicar nas redes sociais para você poder acompanhar. E muito possivelmente, já agora em fevereiro, nossos programas não serão mais gravados, serão levados ao vivo, vamos só determinar horários, vai ser debate, nossa mesa vai ser maior, vamos trabalhar com mais profissionalismo, que essa é a nossa intenção, então nós vamos buscar equipamentos de alta tecnologia para nos auxiliar. Eu tenho certeza que vamos fazer tudo isso por você, sem tendência partidária, sem tendência política, por você. Bom, eu quero agradecer a vereadora Wanda, foi muito bom o nosso bate-papo, você é muito bem preparada. Me convide mais vezes. Convido sim, tá certo? Muito bem preparada, você mostrou em outras ocasiões. Parabéns pelos 42 projetos, eu acho que bateu recorde a Wanda com esses projetos. Porque tem vereador, eu deveria não dizer, mas eu vou dizer. Tem vereador, gente, que talvez tenha apresentado durante 4 anos 2 projetos. E esses 2 projetos a população não soube, desconhece. Tamanho foi a importância e a publicação desses projetos. Bom, mas deixa para lá, a Wanda está aqui, eu quero agradecer, bom trabalho para você, Obrigada um ótimo mandato. Eu quero mandar um abraço para todas as pessoas também que nos assistem, nos assistirão, né? E encerrar com uma frase, eu sempre vejo você dizendo Luiz Guimarães, e eu gosto muito.
sou uma leitora assídua, e eu gosto muito. Eu quero encerrar com uma frase dele, Messias, que diz assim, que na política nós precisamos ter os pés no chão e os olhos no futuro. Né? Eu não sou tão jovem, mas no meio político aqui eu estou fazendo isso, colocando os meus pés no chão e olhando para o futuro. Futuro da educação, futuro da nossa cidade, aquilo que nós podemos contribuir. Então, um abraço a todos vocês. E você está aqui colocado pelo povo, e é pelo povo que você tem que estar, tem que lutar. É verdade. Obrigado, amigos.